Nada pode penetrar. Arrogância. inquebrantável. Será que nós também não somos assim? Opa! Senhor usa situação, situação, situação e situação. Nós, como uma vara verde, nós até envergamos, mas não quebramos. Se cada um Não não é? vê isso, Mas tudo, meus amados irmãos, que é colocado nas mãos do Senhor, ele quebra. Porque se ele não quebrar, não pode ser alimento para outros. Então, ao final, você sabe o que ele diz, não é? Que coisa mais linda no capítulo 42. Eu te conhecia. Sim, eu te conhecia. Mas só de ouvir falar. Mas agora os meus olhos te veem. E eu me arrependo. Agora sim, irmão. Agora não eu sou justo, eu sou reto. tá vendo? Agora Jó se arrependeu. Enquanto ele não viu quanto ele era babaca, né, quanto ele era tolo, não entendeu o que Deus queria para ele, que era muito mais do que ele tinha. Assim como o rei Davi se arrependeu, fez atrocidades. Assim como Paulo fez atrocidades e também se arrependeu. Agora tem gente aí que não se arrepende, continua acusando o outro. E não consegue enxergar nem ouvir mais. Não tem ouvido, só fala. Só justifica, explica e não ouve. Senhores, eu mando o recado no WhatsApp todo dia para o grupo que trabalha conosco e as pessoas não têm mais nem o trabalho de ler e perguntar se compreenderam. O nível, isso é porque Satanás está obnubilando, está cegando as pessoas diariamente. E as pessoas se batem para fazer, fazer, fazer e não fazem. Está cada dia pior. E a gente fala, as pessoas não ouvem. As pessoas não vêm aqui trocar ideias na academia conosco, sofrem, não produzem adequadamente, são improdutivas. Pega um feriadinho, para de trabalhar. Deus trabalha 24 horas para nós, Jesus Cristo trabalha 24 horas, o Espírito Santo trabalha 24 horas e a gente vai parar num feriado com tanta coisa para fazer, para honra, glória de Deus, não é para pensar em ganhar dinheiro, não. Dinheiro você vai ter o que Deus permitir. Sou íntegro, mas eu me arrependo no pó e na cinza. Não é maravilhoso? E ele diz assim: eu me abomino. Eu me arrependo e me abomino no pó e na cinza. A palavra abominação, como é usada na Bíblia, sempre, viu? Não há exceção. Ela sempre está ligada à adoração de ídolos. Inclusive, há um verso que diz: os ídolos são abominação. Né? Então, esse termo abominação se refere à idolatria. Então, o que Jó, na verdade, está dizendo é: eu era um idólatra. Exatamente. Meu. Nós somos idólatras. Ou é a filhinha, o filhinho, o maridinho, a mulherzinha, o vizinhozinho, o vovozinho, o jogador de futebol, o cantor, ou político. Criamos ídolos, grifes, eventos que a gente tem que ir, festas, como eu chamo, afetos. Mas devia ser tudo Cristo. Aí depois, se o Espírito Santo deixa você ir na festa, deixa você chamar o vovozinho, o filhinho, aí tudo bem. Mas segundo Cristo, ele é o cabeça. Deus, na verdade, era eu mesmo. Ele vivia olhando para dentro de si o quanto ele era bom, o quanto ele era justo, o quanto ele era íntegro, o quanto ele era reto, e ele merecia que Deus o tratasse assim, e não como um qualquer, porque ele não era um qualquer, era assim que ele pensava. Então, quando Ele ele se compreende achava. isso, se abomina no pó e na cinza, o Senhor pede que ele ore pelos seus amigos. Porque se Jó falou bobagem, seus amigos pioraram mais a situação. Né? 3 amigos falando asneiras. Então o Senhor diz assim: ore por eles. Então Jó orava pelos seus amigos, e enquanto Jó orava por eles, o Senhor restaurou a sorte de Jó.
verdade, o termo diz, mudou o cativeiro de Jó. Jó era cativo de si mesmo, mas agora ele é cativo. Ou a pessoa é cativa dela mesma, e aí acaba sendo cativa do mundo, cativa do ego, né? Do eu, do ego, do mundo, da carne, beber, comer, ou ela é cativa de Satanás. Que Deus quer que sejamos cativos de Cristo. Do Senhor, de quem o Senhor é. Então, meus irmãos, quietude nos faz ouvir a Deus. Por que Jó não conseguia ouvir a Deus? Porque a sua alma se desesperou. Em inquietude. Não havia silêncio do coração. Quinto elemento. A quietude é morada da palavra. Para citar um exemplo, sem necessidade de delongar sobre ele, pense comigo. João 8, uma mulher adúltera, pega em flagrante adultério e levada a Jesus. A lei de Moisés, proveniente da boca do próprio Deus, dizia que ela tinha que ser apedrejada. Não é assim? Então o Senhor estava agora numa... Assim é o mundo, né? Aí o caso da mulher que adulterava, né? Mais que adulterava, era uma mulher prostituta na linguagem de hoje. E aí então a lei falava que não podia, então vamos apedrejar. Vê o que a conclusão de Jesus Cristo sobre isso. um aperto tremendo. Porque eles pegaram a mulher num flagrante adultério, levaram ao Senhor e diz, a lei diz isso. Agora, o que você vai fazer? Né? A lei é santa ou não é santa? A lei é um oráculo de Deus ou não é um oráculo de Deus? Você vai obedecê-la ou você não vai obedecer? Então você lembra o que o Senhor faz? É dito que ele se abaixa e começa a escrever com o dedo na terra. Nós não sabemos o que ele escreveu. Mas você se lembra daquele dedo no Presta atenção. livro de Daniel? Lembra? Escritura na parede durante o reinado de Belsazar? Lembra uma das coisas, uma das palavras que aquele dedo escreveu? Você se lembra? Pesado foste na balança e achado em falta. Tá vendo? Pesado fostes na balança e foi achado falta. Ou seja, no lugar de você querer culpar o outro, olha para você. Eu costumo dizer que eu sou um trapo de imundície, espiritualmente falando. E quem não é? É a mesma coisa. E a pessoa julga o outro, quer apedrejar o outro. É só pode ser Satanás na cabeça dela. E que vem do hedonismo, de ser centro das coisas, de se achar vítima, de reclamar das coisas, de julgar, de dar explicações e justificativas. Um filho de Deus sabe que ele tem esses males e que deve se curvar e obedecer ao Espírito Santo para se limpar dessa sujeira. Tem que deixar de ser esse trapo de imundície espiritualmente falando. Veja, não estamos falando do mundo, estamos falando do plano horizontal. Parabéns, nós estamos falando do plano espiritual. A Academia Dynamis foca na vida espiritual. Na nossa empresa, eu foco a vida espiritual em tudo. Cristão verdadeiro, é 24 horas, é todos os dias. Não é religião. Pesado fostes na balança e achado em falta. E nosso Senhor escrevia na areia com o dedo. Quietude, silêncio do coração. Então ele se levanta, o mestre dos mestres, e diz o quê? Quem não tem pecado, não execute. Não é que ela não pecou. Não é que ela não devesse, então, pela lei de Deus, ser apedrejada. A questão é quem vai. Onde há santidade para isso? Onde há integridade e pureza de coração capaz de julgá-la? Então você lembra que eles foram se retirando, né? E é muito interessante o texto que diz que os velhos saíram primeiro.